Muita paz, irmãos. Quero cumprimentar aos irmãos aqui todos presentes. Quero cumprimentar aos irmãos que nos acompanham de casa. E quero agradecer a Deus por mais uma vez me chamar aqui diante do seu altar para partilharmos da sua palavra. Quero agradecer ao nosso pastor e cumprimentar por este dia de hoje. Então, irmãos, neste momento vamos orar, vamos entregar o nosso estudo bíblico nas mãos de Deus e pedir ao Senhor que nos coloque palavras certas para que consigamos transmitir aquilo que é o nosso estudo. Pedir ao Espírito Santo que use das nossas bocas para que saiam palavras perfeitas, palavras essas que possam edificar as nossas vidas. Amém? Então oremos. Meu Deus, meu Pai, aqui na sua presença estamos, meu Pai. Te agradecemos, meu Pai, por tudo que está a fazer nas nossas vidas, meu Pai. Te agradeço, meu Pai, por estarmos a buscar cada vez, meu Pai, diante da sua presença. Te agradecemos, meu Pai, pelo caráter, meu Pai, que estás a mudar nas nossas vidas, meu Pai, a partir do seu evangelho. Pai, usa das nossas bocas, dê-nos o entendimento de cada versículo que formos aqui a falar. Dê-nos a percepção, meu Pai, e que toda distração, meu Pai, que venha nos perturbar durante esse estudo, seja removido, Pai. Coloque-nos, meu Pai, diante da sua palavra e faz-nos sair as palavras certas, para que tudo que for sair das nossas bocas, meu Pai, seja aquilo que vai nos modificar, seja aquilo que vai edificar a nossa fé. Em nome de Jesus, fortaleça-nos, Pai, na nossa fé. Fortaleça-nos, meu Pai, na nossa caminhada. Fortaleça-nos, meu Pai, no nosso servir. Em nome de Jesus, te damos toda a honra e glória, meu Pai, por tudo que está a fazer nas nossas vidas. Localize, meu Pai, cada família que está presente nesse lugar. Use das suas mentes, meu Pai. Faça as nossas mentes, meu Pai, a retenção da sua palavra. Faça do nosso coração, meu Pai, o espelho para o qual, meu Pai, tu possas nos localizar. Em nome de Jesus. Te agradecemos, meu Pai, por tudo que está a fazer nas nossas vidas, agora para sempre. Quem querer, diga amém. Amém. Então, como acabei de falando, a nossa palavra hoje para o estudo bíblico, o Espírito Santo deu-me para dizer: as provações são para avaliar o grau da nossa fé. As provações são para avaliar o grau da nossa fé. E estamos em livros de Daniel, capítulo 3. Neste momento vamos começar a falar o que fala livro de Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 16. Vamos falar do rei Nabucodonosor. Era um rei muito poderoso. Este tinha seus deuses, os quais são esses que ele servia. E ele tinha uma ditadura no seu reinado, que todas as povoações, todo o povo, todos os chefes, juízes, governadores provinciais, todos que estavam abaixo das suas ordens, deveriam adorar o seu Deus. O seu Deus, o rei Nabucodonosor, ele havia levantado uma imagem de ouro, o qual ele havia promulgado uma lei que sempre que as pessoas ouvissem um sirene, uma flauta a tocar, as pessoas deveriam prostrar diante do seu Deus. Mas como no seu país, no seu reinado, também haviam judeus que não aceitavam nesses deuses do rei. Eles tinham o seu Deus supremo, que era o Deus dos exércitos. Então, em algum momento, esses negavam prostrar diante aquela imagem que o rei havia montado, que havia levantado.
Nisso, eles nunca adoravam. E havia homens que vigiavam aqueles que não fossem a cumprir a sua lei. Porque, segundo a lei, aquele que não aceitasse prostrar-se, adorar aqueles deuses do rei, o castigo seria ser lançado ao forno ainda ardente. Então, os judeus que estavam lá eram os amigos do Daniel. O Daniel também era um dos servos do rei. E ele tinha seus 3 amigos. Os seus 3 amigos chamavam-se. Mas esses não aceitavam que eles prostrassem diante a imagem. Eram o Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses não aceitavam, negavam mesmo. Então aqueles judeus, vindo isso, foram queixar ao rei. Que rei, a lei que tu promulgaste, alguns judeus que estão cá não aceitam. Então foram procurados aqueles 3 homens, foram entregues ao rei. O rei, por sua vez, ordenou que eles fossem lançados à fogueira. A fogueira ainda ardente. E sendo assim, os homens foram chamados perante o rei para responderem porque que eles não prostravam diante a imagem do Deus, o Deus do rei. E esses respondendo ao rei, no versículo 16, estamos a falar em Daniel, versículo 3, vamos agora para o versículo 16. E responderam os 3 homens, que eram Sadraque, Mesaque e Abednego. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Versículo 17. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quer nos livrar, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que tu levantaste. Essa foi a resposta que deram aqueles 3 homens que não aceitavam prostrarem-se diante a imagem que era o Deus do rei da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor se encheu de raiva com a resposta daqueles homens. Ele chamou os seus homens mais poderosos. Ele queria tudo de urgência. Aqueles homens tinham que ser logo lançados ao fogo porque não estavam a obedecer às ordens do chefe. Então ele ordenou aos seus chefes que aqueles homens incompetentes da lei do rei fossem condenados. Então aqui no versículo 20 diz: ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem o Sadraque, o Mesaque, o Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Os homens juraram que não, nós, sim, entendemos que o Senhor é rei, porque nós temos nosso Deus, que é o Deus dos exércitos, temos o nosso Deus vivo, estamos sim abaixo dos seus pés, somos seus subordinados, mas nunca vamos aceitar que nós ajoelhemos agora para adorar a imagem que tu fizeste de ouro. Eles tinham fé e disseram: se nós servirmos ao nosso Senhor, o Rei dos Exércitos, Ele vai nos livrar. Nem que não nos livre, nós nunca prostraremos o nosso joelho ao chão para honrar, para adorar a imagem levantada por si. Versículo 23. Esses 3 homens, Mesaque, Sadraque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, acesso. Eles foram amarrados com aqueles homens poderosos que o rei havia chamado, com sua roupa toda, tudo que estava no vestido, como vestuário. Foram amarrados de tal maneira
que foram lançados na fogueira lá dentro arder. Ficaram lá. O rei pensou que pronto, não é possível, porque nós nem a mão livre não conseguimos pegar uma panela quente, usamos um pano. Agora imaginem uma fogueira. Vamos ter uma ideia de um forno de pão. Vamos ter ideias do fogo, como ele é ardente. Mas alguém foi lá, atirado, amarrados, sem ninguém poder socorrer o outro. E estavam lá pessoas de vigia, a ver se ai daquele que conseguisse sair. Então os chefes todos ficaram lá em volta, a ver se realmente o tal Deus que eles diziam que ia salvar haveria de lhes salvar. No versículo 23, então o rei Nabucodonosor espantou-se e levantou-se depressa e disse aos seus conselheiros: lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam: é verdade, o rei. Voltou a perguntar. Tornou a perguntar e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, andando, passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Os homens foram atirados ao fogo, amarrados. Mas, quando o rei ficaram ali todos em volta para controlarem, a ver o que eles estavam a confiar, quando não obedeciam às ordens do rei, até aceitarem serem lançados ao fogo. Eles queriam perceber o que esses confiam. Mas o rei, mesmo sem passar segundos, mais que lhe lançaram, eles começaram a andar pelo fogo. Sem ataque, não estavam atados, estavam a andar normalmente a passear. Então, o rei espantou-se. É verdade que nós já tiramos homens pelo fogo agora? Disseram: sim, rei, nós já estamos. O rei viu. Disse: mas estavam a andar. Quem era esse quarto? O quarto era o Daniel. Porque eram os companheiros do Daniel. Então, ele diz, versículo 26. Então chegou-se Nabucodonosor a perto da fornalha, sobremaneira acesa, e disse, chamou a eles: Sadreque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, vinde. Já respeitava eles, porque ele começou a ver que não é possível um homem seja lançado ao fogo num forno aquecido, porque segundo como diz aqui a escritura, aquela fogueira, aquele forno, quando acenderam com uma capacidade 7 vezes mais do que o normal que eles usavam, porque eles queriam desafiar aqueles homens, eles queriam perceber o que eles confiavam, mas mesmo com forno aceso 7 vezes mais que a velocidade que eles usavam, os homens chegaram lá desatados, andarem, nem sequer a roupa, muito menos a pele deles se queimou, segundo aquilo que o rei estava a observar. E ele chamou: saiam. E eles saíram, Abdenego, saíram do meio da fogueira. Então, como diz a nossa palavra aqui, os irmãos que estão a chegar, que ainda não viu a nossa Bíblia, estamos a falar do versículo do livro, escritura de Daniel, partimos do versículo 16. A palavra diz: as provações são para avaliar o nosso grau de fé. As provações, Deus nos coloca nas provações. É como dizia o nosso professor, numa das aulas do curso bíblico, que o Evangelho traz suas consequências. As missões missionárias evangélicas trazem vantagem, mas trazem perseguições. Por quê? Nem todos aceitam a palavra de Deus. Assim como também muitos duvidam no poder de Deus.
Estes 3 homens, eles colocaram a sua fé em Deus. Eles sabiam que não é possível um homem fazer bonecos ou fazer uma imagem e dizer a todo o povo que se ajoelhe e ore pelo poder dele, não o poder aquele que é do Espírito ou do nosso Senhor. Então, esses homens Deus lhe colocou em provações. Deus queria ver até aonde a fé deles iria em temor de Deus. Como eles eram, ao Deus a quem nós servimos, se eles quiserem nos salvar, vai nos salvar. Mesmo que ele não nos salve, nós não iremos prostrar diante da imagem do ouro que o rei levantou. Então foi por isso que eles foram lançados à fogueira. O rei queria provar o que eles confiam. Que Deus é esse? Que eles achavam que era maior que aquele Nabucodonosor, porque ele era um ricaço, ele tinha tudo. Então ele julgou que ele fosse mais que o próprio Deus, que é aquele que é o dono dos exércitos. Então esses homens, ao fazerem isso, eles tinham fé. Deus queria ver até onde a confiança que eles tinham em Deus terminava. Deus queria ver até qual é a coragem que eles tinham na sua firmeza de servirem a Deus. Segundo ele dizia, o nosso Deus a quem nós servimos, o nosso Deus a quem nós adoramos, que é o Senhor dos Exércitos, ele vai nos livrar. E não tiveram medo, não entraram em pânico. Esses 3 homens, esses três servos de Deus, não se deixaram cair no pecado. Porque se nós prostramos diante de imagem, é uma imagem que tem boca, não fala, tem nariz, não respira, tem olhos, mas não vê. Mas, entretanto, o homem diz que deve se prostrar e adorar aquele Deus. Mas porque esses tinham fé que Deus está conosco, eles negaram, entraram no fogo, saíram ilesos. Eles não tiveram desespero, não entraram em temor, não ficaram em desespero da morte, não tiveram medo do fogo. E o Deus Todo-Poderoso os protegeu, lhes deu a força e lhes deu a coragem. Desafiaram com o rei, assim eles saíram ilesos. E ainda, indo nas provações, podemos ir ainda no livro de Samuel, 1 Samuel, do capítulo 3, a partir do versículo 42. 1 Samuel 17, a partir do versículo 42. E falando aqui do livro de Samuel, do 1 Samuel, é mais uma vez uma aprovação que Deus coloca naqueles que são os seus servos. É mais uma vez o desafio que Deus coloca no seu povo. Aqui a palavra diz: o Davi encontra-se com o gigante. Na terra de Israel havia lá um homem gigante, o Golias, em que todos temiam a ele. O próprio rei, não havia nenhum homem que conseguia ele. Mas o Davi era um jovem que se dedicava à pastorícia de ovelhas. Os seus 12 irmãos estavam lá ao serviço de um rei chamado Saul. Então o pai lhes mandou ao Davi. O Davi era mais novo dos 3. Deu-lhe algum mantimento para ir ver os irmãos lá no campo. O Davi cumpriu com aquilo que o pai havia dito e saiu ao campo para ver os irmãos. Mas quando ele chega lá, apanha as pessoas todas agitadas, porque naquele dia as pessoas estavam a ir ao campo ao encontro do gigante que sempre aparecia para desafiar com o povo. O Davi, ao saudar os irmãos, ele, quando ouviu falar desse tal gigante,
Ele quis perceber de que se tratava. Ouviu falar tanto de gigante e ele disse: eu sou pastor, eu já lutei com leões, já lutei com ursos que vinham agarrar os animais lá no terreno onde eu apacento os animais. Eu matei um leão, matei um urso. Se Deus me deu essa força de matar um leão e um urso, eu não vou desconseguir a um homem. Dizer o irmão mais velho, disse: mas o que tu estás a falar? Disse que não, deixa-me, eu confio no meu Senhor. Se o Senhor me deu essa força, me deu esse poder de eu conseguir desafiar a um leão, a um homem, da mesma forma que eu bati o leão, morreu, eu vou bater um homem de morrer. E estava lá o tal chefe que era o Saul. O Saul disse: mas esse homem ninguém lhe consegue, você é miúdo. Aquele é um guerrilheiro, desse de jovem até hoje, ele é uma pessoa de guerra. Você é um miúdo, não faça isso. Ele disse: deixa-me ir ver, eu vou lá. O rei Saul disse: vai, Deus vai contigo. Então, aqui no versículo 42, diz assim, estamos a falar de Samuel 17, 42. O Saul foi ao encontro do filisteu, que era o gigante. Quando o filisteu, vendo o Davi, desprezou, porquanto era miúdo, era moço, ruivo, de boa aparência, de criança. Versículo 43. Disse o filisteu a Davi, porque o Davi não tinha nada. O que o Davi tinha preparado? Ele tinha uma sacolinha dele. Aqui a palavra diz um alforje. Tinha uma sacola onde ele tinha apanhado algumas pedras. Umas pedras e um pau na mão. Então, quando aquele gigante viu ao jovem, disse: você está a vir contra mim, venha. Hoje vou te matar. As aves do mato, os corvos, hoje vão se alimentar de ti. Mas o jovem Davi, ele com o poder e a força que Deus lhe dava, disse: veremos, serás tu a que eu entregarei as aves do mato para seres comido. E ele foram se defrontando. Quando o gigante, o Golias, viu o Davi a vir à sua direção, ele aproximou ele todo arrumado. Aqui atrás tinha os seus militares, não é? Posso dizer assim. Mas o Davi estava sozinho, apenas com um pau na mão e uma sacolinha dele que levava as varas. Todos diziam, mas os judeus diziam: mas tu não achas que não és capaz de enfrentar esse homem? Ele disse: não, deixa Deus estar comigo. No versículo 43 diz: disse o filisteu a Davi: só algum cão para vires a mim com paus? Acaso só um cão para vires com paus a mim? E disse mais o filisteu a Davi: darei a tua vida às aves do céu e às feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Porém, eu, Davi, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Porque o Golias, ele estava preparado, tinha katanas, tinha lanças dele, tinha equipamentos para a morte, para a guerra. Mas aquele menino diz: eu não levo nada, eu só vou contra ti e em nome do Senhor dos Exércitos. Então, o Deus dos Exércitos, o versículo 43 e 46, diz o Davi: hoje mesmo o Senhor me entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e cada vara amarrá-los. Desculpe, eu tenho problema de vista. Tirar-te-ei a cabeça,
cadáveres do Arreal, filisteus, os darei, e as aves dos céus. Aqui no 47, saberá toda a multidão, diz o Davi, e saberá toda a multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele me entregará nas minhas mãos. Versículo 48. Davi simplesmente meteu a mão no alforje que ele trazia, tomou dali uma pedra e com uma única força, atirou e feriu o filisteu, que é o gigante, na testa. A pedra ficou encravada na testa e o gigante caiu. E o mesmo Davi, quando ele caiu, todos ficaram a olhar para ele. Será possível? Esse homem que ninguém lhe consegue, caiu de verdade. O Davi ainda, quando ele viu que caiu, ele correu, foi por cima do gigante. Pegou naquela mesma katana que o gigante dizia que ia despedaçar a cabeça do Davi. O próprio Davi dissipou, cortou o pescoço do rei, levantou a cabeça, mostrou, as pessoas estavam a assistir. Assim, o miúdo pequeno desafiou com o gigante e matou. Então, o que a nossa palavra aqui diz? Que Deus usa os fracos para confundir os fortes. Não vamos medir a pessoa pela estatura. Não vamos medir a pessoa pelo nível acadêmico. Aquele que nós não sabemos, que pensamos que não merece, Deus quer usar aquele mesmo. Deus usa os fracos, usa aquele que é incapaz e Deus capacita. Por isso nós temos que ter fé em Deus. Nós não podemos falar de Deus de boca para fora. Temos que temer a Deus, temos que honrar. A todo momento, a cada instante, a primeira coisa que nós temos que fazer é louvar a Deus. É agradecer a Deus. O gigante, estava a ver aquele miúdo pequenino, um miúdo despromovido de equipamento de guerra, nem katana não tinha. Por isso ele até perguntou, por acaso eu sou um cão, você vem com vara? Ele não imaginava que nem tampouco que aquele miúdo fosse capaz de lhe atingir. E realmente ele matou. Deus deu força ao miúdo. E dizia o nosso professor que não vamos invocar o Deus só no momento da aflição. Quando vemos que a nossa vida não está a prosperar, temos problemas no serviço, temos problemas no lar, então é aquela semana que vamos passar a orar a Deus. Temos que orar a Deus em qualquer momento, porque Deus está a nos ver, quer nos provar. Saímos de casa, vamos à igreja, estamos aqui, está colocada a palavra de Deus. Nem Bíblia o povo de Deus não traz. O homem de Deus diz, vamos acompanhar a palavra a partir da Bíblia, porque não é possível que tudo que for falado nós captarmos pela mente. Não é possível nós chegarmos em casa, tentarmos recordar todo o versículo que foi falado. Então, se tivermos as Bíblias nas nossas mãos, nós vamos conseguir acompanhar a palavra e vamos perceber. Nós temos que temer a Deus, confiarmos a Deus, porque Deus é o nosso guia, o Deus é o nosso protetor, o Deus é a nossa luz. Há um louvor, eu só que é em inglês, mas eu gosto, diz, o Deus é o nosso alfa, o Deus é o nosso ômega. Sim, é o nosso alfa, é o nosso ômega. Essas coisas que nós estamos a ver aqui, há um homem que não tem Deus. Não é possível esses milagres acontecerem. Não é possível você entrar no fogo, sair vivo, não se queimar nem a roupa, nem a sua pele. Não é possível um gigante
um Golias, que todo o povo tremia de Israel, ninguém lhe conseguia, mas um miúdo, um jovem, simplesmente com uma pedra, Deus deu-lhe pontaria e apontou-lhe num sítio vital. A pedra ficou encravada, o homem caiu. Um homem com sua força simplesmente não é possível. Então temos que saber que realmente Deus é Deus dos céus, da terra e debaixo da terra, é só Deus a quem nós devemos invocar o seu nome. Amém? E como prova disso, ainda podemos ir em Romanos 8, a partir do versículo 35. Aqui a palavra diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se é por nós, se Deus é por nós, quem estará contra? Se nós estamos protegidos com Deus, quem estará contra nós? Ainda diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? O rei Nabucodonosor, esse da Babilônia, que desafiar com homens ungidos de Deus. Ele não acreditou quando dizia que nós não vamos servir, não vamos ajoelhar para orarmos para uma figura de ouro, só porque tinha muito dinheiro. Ele não acreditava, mas porque Deus, Ele fortifica os seus homens e ninguém realmente tenta o ungido de Deus. E ainda diz aqui em Romanos 8, 35: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a fome, a perseguição, o perigo, a espada? Não, se fosse disso, aqueles três homens de Babilônia, aqueles amigos de Daniel, seriam eles separados de Deus por medo da morte, por medo do rei, mas não conseguiu. O rei não conseguiu separar eles de Deus. Então, sendo assim, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores naquele que nos amou. Amém? Então, essa é a palavra, irmãos, que tínhamos aqui no estudo bíblico, para avaliarmos o quanto o poder de Deus é maior que todos. O quanto nós devemos respeitar a Deus, o quanto nós devemos buscar a Deus, não simplesmente sermos pretensiosos, sermos aqueles que só buscam Deus quando tem uma aflição, quando quer emprego, quando quer uma formação, quando quer ser promovido no serviço, não. A esses irmãos, a essas pessoas, Deus não vai responder quando forem a invocar. Deus não vai dar essas bênçãos. Deus não vai nos proteger como esses exemplos que nós vimos aqui na escritura dos homens de Deus. Amém? Então, vamos, irmãos, levantar, conforme a palavra de Deus, pedir ao Senhor que nos ensine a ter essa força, a ter essa coragem de seguirmos o seu caminho. Que nos ensine a desafiarmos com tudo que for a nossa aprovação. Não é porque apareceu um problema que a gente vai sair da casa de Deus. Não é porque apareceu a fome em casa. Não é porque a pessoa já foi despedida do serviço. Ou apareceu uma enfermidade. Ou apareceu uma calamidade. Vai dizer, mas então eu todos os dias estou na igreja. Como é que isso vai me acontecer? Mas eu todos os dias estou na porta da igreja, eu estou toda hora a invocar o nome de Deus. Não é possível. Então a gente se desviar da vista de Deus. Temos que ser fortes, irmãos. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos fortaleça nessa nossa firmeza. Que nos dê mais entendimento da palavra de Deus. Que Deus use mais de nós para que consigamos perceber aquilo pelo qual Ele nos chamou aqui diante do seu altar. Amém? Amém. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, te agradecemos, meu Pai, pela sua palavra. Te agradecemos, meu Pai, pelo ensinamento que cada dia buscamos diante da sua escritura, Pai. Localiza, meu Pai, cada irmão que está presente nesse lugar, meu Pai. Dá-nos essa capacidade, meu Pai. Capacita-nos, meu Pai. Dá-nos essa força interior. Molda-nos, meu Pai, segundo a sua vontade.
que não nos separemos da sua palavra, que não nos separemos da nossa caminhada por algum problema, meu Pai. Que tudo que for a fazer, meu Pai, que tudo for a acontecer nas nossas vidas, meu Pai, que tenhamos a força, que tenhamos a coragem, meu Pai, de enfrentar, tal e como, meu Pai, esses 3 homens, meu Pai, da Babilônia, desafiaram ao rei, negaram servir aos deuses falsos, meu Pai. Não nos deixe cairmos em tentação. Não nos deixe, meu Pai, que o diabo nos desencaminhe. Não nos deixe, meu Pai, que tropecemos. Não nos deixe que viremos nem para a esquerda nem para a direita, meu Pai. Dá-nos uma única caminhada, meu Pai. Mostra-nos, meu Pai, aquilo que é a nossa chamada. Em nome de Jesus, Pai. Queremos, meu Pai, fazer como fez esse jovem, meu Pai, Davi. Não teve medo desse Golias, que temia todo mundo de Israel, que ninguém conseguia lhe enfrentar, meu Pai. Mas simplesmente, meu Pai, o Davi, porque confiava no Senhor, e com um pau simplesmente, com uma pedra, ele conseguiu, meu Pai, derrubar o Golias, derrubar o gigante, que ninguém naquela terra, meu Pai, conseguia. Dê-nos essa força, meu Pai. Dê-nos essa força, meu Pai. Dê-nos essa coragem, meu Pai. Que não venhamos a desfalecer por coisas brincadeiras. Que não nos desamparemos da sua palavra, meu Pai. Que não nos descomunguemos, meu Pai, daquilo que é a nossa comunhão todos os dias, que é a sua palavra, meu Pai. Usa-nos, meu Pai. Molda-nos, meu Pai. Fortifica-nos, meu Pai. Restaura-nos, meu Pai, naquilo que é o nosso chamado. Ensina-nos, meu Pai, cada vez mais. Em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos, meu Pai, pelo nosso chamado. Te agradecemos, meu Pai, pela luz que cada vez mais, Pai, das nossas vidas. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Jesus, pela sua glória, pela sua misericórdia, de nos buscar sempre na sua presença. Amém. Amém.